A paz do Senhor Jesus. Estamos estudando sobre as Sagradas Escrituras e, na videoaula de hoje, teremos uma visão geral dos livros poéticos e históricos, livros históricos e livros poéticos. Nós estamos estudando sobre a temática geral, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Já temos aprendido muito a respeito da única revelação de Deus para a humanidade. E na lição de hoje, lição de número 9, iremos tratar dessa temática que diz respeito a 17 livros do Antigo Testamento, com o tema de hoje, as histórias e as poesias falam ao coração. Nós temos aprendido muito, inclusive na lição passada, nós estudamos sobre a lei e os evangelhos revelam a Cristo, né? Nós estamos aprendendo muito a respeito da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada, a supremacia da Escritura. E na lição de número 4, nós estudamos sobre a parte estrutural da Bíblia, da estrutura da Bíblia. A gente pôde ver que o Antigo Testamento pode ser dividido em quatro partes principais e também o Novo Testamento, 4 partes principais. Na lição passada, nós pudemos ver ali uma abordagem que envolveu 9 livros da Bíblia, os 5 primeiros do Antigo Testamento e os 4 primeiros do Novo Testamento. Agora, depois de nós estudarmos a primeira categoria do Antigo Testamento e a primeira categoria do Novo Testamento, nós iremos estudar a segunda e a terceira categoria da divisão de livros da Bíblia Sagrada na parte do Antigo Testamento. Então, nós vamos estudar a segunda e a terceira parte, ou seja, a segunda e a terceira categorias do Antigo Testamento. Primeira categoria, Pentateuco, a gente estudou de forma mais detalhada na lição passada, porque a partir da lição 8, a gente vai pormenorizar ou ver de forma mais detalhada aquilo que a gente estudou na lição 4. Agora nós vamos pormenorizar. Então, na lição de hoje, nós vamos ver de forma mais detalhada a segunda e a terceira categoria de livros do Antigo Testamento. Livros históricos e livros poéticos. Nós vemos já aqui na parte introdutória da nossa lição sobre essa temática, as histórias e as poesias falam ao coração. Antes de entrar direto ao comentário da nossa lição de hoje, eu sou Eduardo Oliveira. Esse é o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Peço o seu apoio para que curta o vídeo, deixe o seu comentário, deixe um comentário aqui sobre a lição de hoje para nós e vamos continuar aprendendo juntos. Eu peço o seu apoio e continue orando por nós para que juntos possamos continuar aprendendo mais da palavra do Senhor. Nós vemos já na parte introdutória dessa abordagem da lição de número 9, do que nos traz o comentário o pastor Douglas Batista. Ele já trazia aqui reforçar algo que foi visto na lição 4, que a Bíblia ela tem vários gêneros literários. Nós podemos ver na Bíblia parábola, podemos ver símiles e podemos ver outros gêneros literários ao longo da Bíblia Sagrada. E na lição de hoje nós vamos abordar um conjunto de livros que tem como característica principal no gênero literário do texto a narrativa. E vamos estudar outros 5 livros da Bíblia que tem como característica principal ser um texto lírico, né? Nós vemos que do livro de Josué, que é o primeiro livro depois dos 5 primeiros, ou seja, do Pentateuco, de Josué até Ester, 12 livros que formam uma categoria que chamamos livros históricos, porque eles narram histórias do povo de Deus, ou seja, eles narram a história do povo de Israel. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras
Neemias e Esther. Esses 12 livros que têm essa característica de narrar uma história, por isso seu gênero literário é a narrativa. E os 5 livros que fazem parte da terceira categoria dos livros do Antigo Testamento, depois de Esther, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Vamos aprender um pouco mais sobre esses 12 mais 5, 17 livros da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Então nós vemos que esses 12 primeiros que tratam de narrativa têm esse gênero literário específico, e nós podemos ver, no que diz respeito a esse gênero literário chamado narrativa, que ele é constituído, ou a narrativa ela é constituída de um enredo, de drama e de personagens. Nós vamos aqui no primeiro tópico as histórias do Antigo Testamento, e temos o segundo tópico, os livros poéticos e de sabedoria, e no terceiro tópico, uma mensagem ao coração. No primeiro tópico, nós vemos aqui sobre as histórias do Antigo Testamento, ou seja, nós vamos fazer uma abordagem aqui com base nos livros históricos, esses 12 primeiros que a gente citou. Então, no primeiro subtópico, os livros históricos, narra que depois que morre o líder de Israel, Moisés, e Moisés, ele havia preparado um sucessor, ele havia preparado Josué. E nós vemos que Deus chama Josué para substituir Moisés como líder do povo de Israel, e agora ele é convocado por Deus para que possa liderar o povo para a conquista da terra prometida. Nós vemos que Deus usou Moisés, mas que Moisés não iria entrar, e Deus levanta Josué, Moisés prepara ele como líder, e agora Josué assume a liderança, conforme Josué capítulo 1, verso 1 e 2, para que pudesse conduzir o povo à terra prometida. E nós vemos que as gerações que se seguiram, elas foram disputando espaço. Quando elas chegaram ao lugar que Deus havia preparado, tinham outras nações. E ali elas foram disputando lugar com aquelas nações que ali estavam, né? Existe todo um contexto por trás disso, e nós vemos que o registro dessas informações, dessa parte da história, é o que chamamos de livros históricos, porque traz essa narrativa da história desses eventos que ocorreram nessa época. E são um total, como disse, de 12 livros que mostram a história do povo de Israel, desde a entrada deles na terra de Canaã até o período de Esdras e Neemias, ou seja, aproximadamente de 1400 a.C. a 400 a.C. De 1400 a.C. a 400 a.C., ou seja, um intervalo de aproximadamente 1000 anos. É o intervalo de tempo em que ocorreram essas histórias, ou que a narrativa desses 12 livros do Antigo Testamento, os livros históricos, essas narrativas dos livros históricos, elas compreendem um espaço de tempo de aproximadamente 1000 anos. E nós vemos que nesse período dos livros históricos, desse período de aproximadamente 1000 anos, foi um período em que Israel experimentou da parte do Senhor providência, experimentaram proteção, mas também juízo. Providência e proteção porque Deus é bondoso e misericordioso. Juízo por causa dos erros, dos pecados do próprio povo, né? Então, eles muitas vezes desobedeciam a Deus, e por causa da desobediência eles sofriam juízo divino, né? Então, essas 3 coisas que eles experimentaram nesse período de tempo. E nós vemos que esses relatos, eles mostram que Deus controla todas as coisas, que Deus controla o curso da história. Porque nós podemos ver de forma muito objetiva que em todos os momentos, bons e ruins, Deus mostra que estava no controle de tudo. Quando o povo estava sendo abençoado, é porque Deus estendia a mão e fazia eles prosperar.
Quando eles desobedeciam, Deus permitiu o inimigo, permitiu que eles passassem por uma série de situações adversas, e depois, quando eles clamavam, Deus entrava com providência. Então Deus mostra que ele sempre esteve no controle de todas as coisas, né? Isso é algo muito importante, muito interessante ser observado. No segundo subtópico, as histórias dos juízes. Nós vemos que depois que Josué morre, o povo fica ali um tanto disperso, né? Nós vemos que não houve não houve em Josué o mesmo trabalho de Moisés para com Josué, não houve de Josué para com um outro líder, para preparar alguém para sucedê-lo como Moisés o fez, né? Então, Moisés trabalhou muito bem e preparou um sucessor. Josué trabalhou muito bem, só que não houve ali um sucessor do trabalho de Josué. E nós vemos que o povo ficou um tanto disperso, porque na verdade aquele período era um período de um governo teocrático, de uma ação mais direta de Deus para com o povo. Só que as nações vizinhas tinham reis, e o povo que não tinha uma presença de alguém ali direto, eles estavam um tanto dispersos, a ponto de que depois eles passaram a desejar ter um rei como as outras nações tinham. Do período depois de Moisés e Josué, o povo passa por um intervalo, por um período de tempo, antes do período dos reis, dos períodos dos monarcas, em que ocorre a parte da história que nós vemos discorrer esse segundo tópico, que é a parte da história dos juízes, né? Nós vemos que depois de Josué, os juízes governaram Israel até ao profeta Samuel. Então foram 12 juízes, com Samuel, que também foi juiz, 13, né? Fora Samuel, eram 12 juízes, como nós vemos a própria lição citar, que eles governaram até o período do profeta Samuel, que também era juiz, que era profeta, sacerdote e juiz. E nós vemos que esses reis, ou seja, esses juízes, o período destes foi de aproximadamente 400 anos, em que atuaram esses 12 juízes e também o profeta, sacerdote e juiz Samuel, que foi o último dentre os juízes desse período da história de Israel. Então é importante observar que o próprio livro de Juízes, quando ele finda a história do período dos juízes, o livro é encerrado com uma expressão que ela é muito latente nesse período depois de Josué, né? Que o livro finaliza mostrando que cada um dentre o povo fazia o que parecia bem aos próprios, agia como bem queria, como diz o texto. Eles faziam o que pareciam bem aos seus próprios olhos, né? Juízes 21, verso 25. Então, o povo estava totalmente disperso. Nesse período dos juízes, o povo pecava, Deus. Aí, daqui a pouco, os inimigos começavam a prevalecer contra eles. Eles se arrependiam, clamavam, Deus levantava um juiz, o juiz ia lá, defendia eles e eles descansavam um período de paz. Daqui a pouco voltavam para a mesma situação. E aquilo virou um ciclo vicioso, né? No meio do povo de Deus, infelizmente. Então foi um período marcado por esses altos e baixos por causa da displicência do povo em como servir a Deus. E nós vemos que Deus é tão misericordioso que estava sempre levantando alguém para defender a nação. Nós vemos que o povo, em função de querer viver aos seus próprios olhos, eles foram subjugados, né, pelas nações vizinhas, e isso foi algo terrível. Graças a Deus que mesmo diante disso, Deus é bondoso, misericordioso, que com arrependimento do povo, Deus levantava ali a Débora, Deus levantava o Sansão, Deus levantava o Gideão, Deus levantava o Otiniel, Deus levantava juízes, pessoas ali que eram usadas por Deus para ajudar o povo. Então nós vemos que essas histórias,
elas mostram a fidelidade e mostram a misericórdia de Deus para com o seu povo. Nós vemos aqui, para finalizar o primeiro tópico, terceiro subtópico, as histórias dos reis. Nós vemos que depois do período dos líderes, Moisés e Josué, vieram os 12 juízes, mais Samuel, 13 juízes. Agora é o momento em que, como citei, o povo estava ali querendo ter uma situação igual às outras nações. Queriam, assim como as outras nações, ter ali um líder político, um monarca, um rei que governasse sobre eles. E é ali que eles começam a instigar, a insistir, até que Deus, através do profeta Samuel, Deus manda Samuel ir ungir Saul. E nós vemos que Saul não foi um bom rei. Saul fracassou porque não atentou para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. E Deus escolheu Davi para sucedê-lo. E em Davi, Deus fez uma promessa de que o reino dele não teria fim. E nós vemos que Davi finda o seu período como rei. Deus aí levanta Salomão, filho de Davi, que o sucede, né? E nós vemos que depois que Salomão passa pelo seu período como rei, por causa de erros do próprio Salomão, que mesmo sendo o homem mais sábio, que segundo a Bíblia nunca houve um tão sábio, nem jamais haverá, mesmo sendo tão sábio, ele não usou tão bem a sabedoria em todo o período de tempo da sua vida. Ele acabou por deixar-se levar para uma série de coisas que prejudicaram a ele, prejudicaram ao povo, prejudicaram o seu reinado. E uma das graves consequências de atitudes mal pensadas do rei Salomão é de que depois que ele morre, o reino de Israel é dividido, né? De um lado ficaram 10 tribos, que ficou conhecido como Reino do Norte, ou Israel. Do outro ficaram 2 tribos, e ficou conhecido como Reino do Sul, ou Judá. Agora Israel, que era só um povo, chamado Israel, tem uma parte chamada de Israel no Reino do Norte, e uma parte chamada de Judá no Reino do Sul, por causa de um reino mal sucedido por parte de Salomão em muitos aspectos. E nós vemos que os 2 reinos, essas 2 partes do povo, depois que foi dividido, sofreram muito, né? Isso mostra que Deus jamais quer que haja divisão no meio do seu povo, né? E nós vemos que ambas as nações acabaram sofrendo na mão dos inimigos, foram levados cativos, foram exilados. Nós vemos que no Reino do Norte, a maioria dos reis, os reis foram mais desobedientes a Deus do que os reis do Reino do Sul. E os reis do Reino do Norte fizeram com que a nação sofresse mais do que a nação do Reino do Sul. De forma que o Reino do Norte foi levado cativo primeiro e sofreu por mais tempo. Depois, o Reino do Sul também foi levado cativo, também por causa do erro do rei e do povo. Consequentemente, em 722 a.C., o Reino do Norte foi levado cativo. Em 586 d.C., o Reino do Sul, que era Judá, foi levado cativo. Reino do Norte pelos assírios, Reino do Sul pelos babilônios. E nós vemos que em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi e o reino de Judá, ou seja, e do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Deus prometeu a Davi que o seu reino não teria fim. Do reino de Davi veio Jesus, que é um rei eterno, né? Então nós vemos que essas narrativas desse período mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados, assim como diz Jó, em Jó capítulo 42, versículo 2. Para nós caminharmos, esse foi esse primeiro tópico mais extenso, mais longo para comentário. Nós vamos para o segundo tópico, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Então nós temos, nessa primeira abordagem que fizemos do primeiro tópico, o comentário sobre o período
que está relatado nos 12 livros que fazem parte dos livros históricos. E agora vamos ter esse comentário sobre o período de tempo que compreende os 5 livros da terceira categoria, que são os livros poéticos. Então nós vemos que, no primeiro subtópico, nós vemos aqui os livros sapienciais e poéticos, né? Ou seja, nós vemos aqui os 5 livros, essa expressão escritos sapienciais dizem respeito aos livros de sabedoria na Bíblia, porque essa palavra sapienciais, que vem de sapiência, diz respeito à sabedoria. E os livros sapienciais, ou os escritos sapienciais, são escritos que tratam, que abordam concernente à sabedoria que provém de Deus. E os livros poéticos, que têm um conteúdo, os seus escritos têm a característica de prosa ou poesia. Por isso são chamados de poéticos, por causa da característica, exatamente pela característica do seu conteúdo, do seu escrito. E nós vemos que esses 5 livros que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Nós vemos que Eclesiastes foi escrito quase que em sua totalidade em estilo de prosa. E os outros livros dessa categoria foram escritos, em sua maioria, em forma de poesia. Então, dentre os 5 livros, a maior parte destes, poesia, e uma parte que está em Eclesiastes, prosa. Nós vemos que a prosa, ela diz respeito ao modo normal, ou seja, o modo formal com que a gente conversa, dialoga, que a gente fala. E que a poesia, ela é um escrito que expressa sentimentos e pensamentos, né? Então, é característica do texto poético, né? Então, nós vemos que, por exemplo, no nosso texto áureo, o Salmo 119, verso 107, que diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. O salmista, ele está ali expressando sentimento, né? A característica do conteúdo do livro dos Salmos. No segundo, que é um exemplo, a segunda abordagem aqui, nós temos Eclesiastes, Provérbios e Jó. E nós vemos que a temática do livro de Eclesiastes, ela é vista no 2º versículo do livro, que é Eclesiastes 1, verso 2, que diz: é tudo vaidade. Então, o livro ele pode ser resumido com essa expressão, porque é a abordagem que é relatada ao longo do mesmo. E nós vemos que essa frase, ela indica a efemeridade da vida humana, ou seja, uma característica intrínseca à vida do ser humano, que é a efemeridade, que vem de efêmero, ou seja, passageiro, né? Ou seja, essa expressão diz respeito ao fato de que a vida nossa é passageira, que a gente está aqui por um período de tempo e que nós não somos eternos aqui nesta vida, que ela vai ter um período de fim e que nós temos que atentar bem para ela, porque tudo na vida é vaidade, é o resumo daquilo que é tratado no livro de Eclesiastes. Por isso nós temos que aproveitar bem a vida que temos para servir e glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Sobre o livro de Provérbios, nós vemos que a temática do livro ela pode ser vista já ali no versículo 7 do capítulo 1, quando o texto diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Como vimos, esse versículo ele é repetido no próprio livro, se não me falha a memória. A gente já até abordou isso aqui em uma lição anterior. Se não me falha a memória, é Provérbios 9 e 10. E esse mesmo versículo que tem 2 vezes em Provérbios, se não me falha a memória, é 111, verso 10 de Salmos, que está esse texto de novo. De forma que nós vemos 2 vezes no livro de Provérbios, que é um versículo que se repete lá no livro dos Salmos. E que essa expressão, o temor do Senhor, é o princípio da ciência ou da sabedoria,
ela traz um resumo daquilo que é a abordagem do livro de Provérbios, nos ensinando que nós precisamos observar os princípios divinos e que isso nos faz pessoas mais sábias. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E nós vemos que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada, conforme encerra ou conclui o livro de Provérbios, conforme está escrito em Provérbios 31, verso 30. Nós vemos também aqui nesse segundo subtópico, para fecharmos, o livro de Jó, cujo tema é a questão do sofrimento. Né? Nós vemos o livro de Jó abordar a questão do sofrimento de Jó, conforme nós lemos estritamente em Jó, capítulo 1, verso 21, e nós vemos o livro mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Nós vemos o livro trazer ali a história de um homem que buscou servir a Deus, que era fiel ao Senhor, mas que passou por um sofrimento, e que o livro nos traz muitas lições e que pode ser resumido com essa expressão de que o livro aborda a questão do sofrimento, mas que nós precisamos aprender que, mesmo diante da dor, nós temos que entender que nós precisamos confiar no Criador de todas as coisas. Para finalizarmos o segundo subtópico, os Salmos e Cantares de Salomão. Nós vemos que os Salmos, que em hebraico significa louvor, sinaliza que a mensagem principal do livro diz respeito a louvor, adoração e oração. Louvor, oração e adoração. E que também é um livro de instrução, porque ele nos mostra como nós devemos servir ao Senhor. Né? Trata a respeito da oração, trata a respeito do louvor, trata a respeito da adoração, como servirmos ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias, acerca do Messias que viria, que é Jesus, que já veio e que virá de novo. E nós vemos que o livro dos Salmos pode ter, no Salmo 29, verso 2, o seu texto-chave, o verso-chave dos Salmos é o Salmo 29, verso 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Né? E sobre o livro de Cantares, para fecharmos o segundo tópico, nós vemos que o livro de Cantares ele ilustra 3 coisas que devem existir no casamento: compromisso, intimidade e amor. E nós vemos que refere-se ao plano original que Deus tem para o relacionamento conjugal. Que Deus quer que haja num relacionamento conjugal, conforme é expressado ao longo do livro de Cantares, compromisso entre os cônjuges, que haja intimidade entre ambos e que nunca falte amor. Então nós vemos que o versículo-chave de Cantares está em Cantares 6:3, quando o texto diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então nós vamos para o terceiro tópico, para nós fecharmos, uma mensagem ao coração. Nós vemos aqui no primeiro subtópico uma mensagem de sabedoria. Nós vemos que a Bíblia ela mostra o que Deus fez na vida das pessoas e o que Deus fez por meio destas pessoas. Né? Nós vemos que Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. Deus levantou nações para punir a rebeldia do povo, só que ainda assim Deus proveu para o povo, mesmo Deus levantando nações para punir eles, ou seja, para que eles pagassem o preço dos próprios pecados, mas depois Deus ia lá e já providenciava um escape para o povo, porque Deus é bondoso e misericordioso. Nós vemos que Deus resgatou da Babilônia o remanescente dos judeus do Reino do Sul, né? Conforme ele havia feito a promessa para Davi. Ele resgatou e deu sequência ao reinado de Davi, que conforme a promessa seria eterno. Então, nós podemos ver que o nosso coração ele deve se aquietar e entendermos que Deus é soberano, que ele age na história e que nada foge
da sua vontade, né? Então, tudo isso traz-nos uma mensagem da soberania divina. Segundo subtópico, uma mensagem de sabedoria. Nós vemos na história dos livros históricos Deus mostrar a sua soberania. Nós vemos no contexto dos livros poéticos Deus mostrar a sua sabedoria. Mensagem de soberania e agora mensagem de sabedoria. Nós temos aprendido nesse trimestre que Deus é a fonte da sabedoria. De Deus emana a verdadeira sabedoria. E que o propósito da sabedoria, conforme nós aprendemos na Bíblia, conforme Provérbios 3:5, é que venhamos a agradar ao Senhor. Nós vemos que todo conselho prático está subordinado à vontade do Senhor. Então, se nós atentarmos para andar retamente, para não sermos preguiçosos, conforme Provérbios 6:6, andar retamente, Provérbio 2:7, tomar cuidado no falar, Eclesiastes 5:2, não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5:10, remir o tempo, Eclesiastes 12:1. Tudo isso é importante e viver uma sabedoria prática. Agora, toda a sabedoria está subordinada, ou seja, toda essa vida prática nossa está subordinada à sabedoria divina. Até porque vale observarmos que muitas vezes tem pessoas que têm boas práticas, que procuram seguir bons princípios, só que ela se equivale desses bons princípios para querer achar que ela pode se auto-justificar por se considerar uma pessoa de boas práticas, uma pessoa de boas obras. E nós sabemos que para agradarmos a Deus, boas práticas não resolvem. Nós vemos a história do jovem rico, que procurou Jesus, considerava que tinha boas práticas. Jesus diz, mas ainda falta tu me seguir. Ou seja, não é só os preceitos, não é só os códigos da lei, não é só as boas atitudes, as boas obras que vão nos salvar. Mas nós somos salvos partindo de nós, fé e através da graça de Deus por meio de Cristo. Então nós vemos que essas ações que nós podemos, boas ações que podemos ter, não devem ser observadas de forma legalista. Eu ajudo os pobres, eu vou direto para a igreja, eu devolvo meu dízimo, são coisas boas, corretas, agradáveis, que agradam ao Senhor, mas que não garantem que eu tenha uma vida cristã que venha agradar a Deus mais que outras pessoas. Eu não posso querer me auto-justificar por me considerar uma pessoa que tem boas ações, boas atitudes, que sou melhor do que outros, do que outra pessoa por causa disso. Ou seja, nós devemos entender que o resultado do toque divino, essas ações devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Então, mesmo que estejamos agradando a Deus, mas não é por nós mesmos, é porque Ele está no controle de todas as coisas e Ele que está na direção de nossas vidas. Último subtópico, uma mensagem de adoração. Nós vemos que os salmos, eles, conforme a nossa lição diz, possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano. Nós vemos os salmistas expressarem em determinados momentos medo, angústia, tristeza, força, segurança, alegria. E também o livro dos Salmos refletem o ideal divino da espiritualidade e da adoração. Nós vemos no Salmo 3, verso 3, o texto bíblico mostrar o coração que confia no Senhor. Nós vemos o Salmo 6, verso 1, tratar do coração contrito. Nós vemos no Salmo 8, verso 1, tratar da glorificação a Deus, de um coração que reconhece quem é Deus, que glorifica ao Senhor. Nós vemos o Salmo 30, verso 1, tratar a respeito de um coração agradecido a Deus.
Nós vemos o Salmo 51, verso 1, Davi se desmanchando na presença de Deus como um coração arrependido. Então é uma mensagem de adoração que envolve confiança em Deus, quebrantamento, glorificação ao Senhor, gratidão ao Senhor, arrependimento. Então tudo isso diz respeito a essa mensagem de adoração que é abordada ao longo do livro dos Salmos. Então, para finalizarmos a nossa lição de hoje, nós podemos ver na lição de hoje que a experiência do povo de Deus na conquista e na posse da terra prometida aponta para a soberania de Deus e que o texto bíblico em prosa e poesia, conforme os livros poéticos, os 5 livros da terceira categoria do Antigo Testamento, revelam a sabedoria de Deus, a sabedoria divina. Livros históricos, soberania. Livros poéticos, sabedoria. Essa é a lição de número 9. Agradeço a Deus pela tua vida, por ter estado até aqui. Curta esse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe. Continue apoiando o nosso canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Brevemente voltaremos. E na próxima lição temos a temática: as profecias despertam e trazem esperança. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo.